Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje iremos falar um pouco sobre a Constituição Federal de 1988 e a democracia. O Brasil, assim como muitos outros estados democráticos de direito, é um país que é regido aí por uma lei maior, que nós denominamos de Constituição Federal. A nossa Constituição Federal atual, ela foi promulgada em 1988, logo após um período muito conturbado na história do Brasil, onde tivemos alguns regimes de governo autoritários. Por isso, ela trouxe importantes mudanças na nossa legislação, sempre trazendo aí a nossa sociedade para um cenário mais democrático. Essa Constituição ela foi apelidada de Constituição Cidadã. Isso porque ela traz lá, no seu conteúdo, muitos termos e muitas novas formas de lidar com as relações sociais muito mais democráticas do que aquelas que existiam anteriormente em regimes mais autoritários. Hoje, todo o nosso ordenamento jurídico é baseado sobre a Constituição Federal. Ela é como se fosse as regras do jogo para que o nosso sistema, a nossa sociedade funcione. E o que ela tem de relação com a democracia? Hoje, vemos muitas discussões relacionadas ao sistema democrático, ameaças ao sistema democrático, ataques à democracia. São assim ditos porque eles são ataques à Constituição. A Constituição, ela representa o sistema democrático. Tudo que a Constituição defende é bastante atrelado com os próprios princípios que regem uma democracia. Então, por isso que essas duas questões se confundem. Ao realizar um ataque contra uma instituição constituída na Constituição Federal, como, por exemplo, o STF, ou, por exemplo, as Forças Armadas, ou, por exemplo, a Câmara de Deputados, que são todas instituições que são trazidas, e que funcionam aí com base na Constituição Federal, quando você ataca uma dessas instituições, você está atacando a Constituição Federal. E isso é considerado, em alguns casos, até mesmo crime. Então, meus amigos, hoje eu tentei trazer essa pequena comparação, entre a Constituição Federal e a democracia, para que possamos entender da importância que tem a Constituição para a democracia e a democracia para a nossa Constituição Federal e para toda a nossa sociedade, Porque a democracia, ela é um regime que, com certeza, tem muitos defeitos, mas é o regime menos pior. Não existe um regime, até hoje, que foi descoberto que seja melhor e mais justo do que um regime democrático. Então, por isso, é dever de todos nós preservarmos a democracia que nós temos hoje no nosso país, a conquistada após muita luta. Então é isso. Hoje é só esse bate-papo e nos vemos no próximo episódio.